Olá, este é mais um episódio do História em Pauta, um programa da Associação Nacional de História, AMPU Brasil, que discute temas contemporâneos a partir do olhar historiador. No episódio de hoje, o primeiro da temporada de 2023, abordaremos os impactos das inteligências artificiais geradoras de textos nas humanidades. Claro, nos últimos meses, com o lançamento da ChatGPT pela empresa OpenAI, esta ferramenta tornou-se quase que sinônimo de inteligência artificial nos debates públicos, nos corredores, na vida universitária e na vida escolar. Para nos guiar nesse importante debate, convidamos o professor Itamar Freitas Oliveira, professor da Universidade Federal de Sergipe, doutor em educação pela PUC São Paulo e, coisa rara, mas muito bem-vinda em nossa área, doutor também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em História. Bem-vindo ao canal da Ampul Brasil no YouTube, professor Itamar Freitas Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a pergunta que não quer calar, um pouco para ser provocativo e ir direto ao ponto. Afinal, vamos perder nossos empregos com o uso generalizado das inteligências artificiais geradoras de texto? Não, obrigado pelo convite, Valdei. E não vamos perder nossos empregos, porque eu não conheço tecnologia que possa fazer uma reviravolta dessa, assim, desorganizar todo o mercado de trabalho, milhares de professores da noite para o dia. Né? Não vamos perder nossos empregos. Pelo menos nos próximos meses. Itamar, é uma provocação, mas certamente esse é um dos temas que surge, né? O impacto que o chat GPT, a sua abertura nos últimos meses para o uso generalizado tem trazido entre nós primeiramente, uma surpresa. Certamente para os especialistas, e você está nesse rol de pessoas que lidam com esse uso da tecnologia na educação, certamente não foi tão surpreendente, mas para as pessoas comuns, né, ver a ChatGPT em ação, produzindo textos aparentemente originais, textos com aspecto de textos produzidos por seres humanos, causa um deslumbramento no momento e depois um certo medo, não é? Então, entre o deslumbramento e o medo, né? Entre os integrados e os apocalípticos, né? Como você realmente vê o impacto dessa tecnologia num primeiro momento no nosso campo, no ensino, na pesquisa? Olha, eu tenho dois ambientes assim que eu posso falar, que eu posso depor. Né? Um é sobre o lugar que eu trabalho, na Universidade Federal de Sergipe, e outro é um grupo de teoria da história que participo, um grupo, uma rede social. Então, o impacto nesses dois ambientes, assim, guardadas as devidas proporções, no caso do grupo de teoria, é mais medo. Eu senti que as pessoas estão parte dos colegas, inclusive, pode ser classificada no quadro dos apocalípticos, né? No grupo de teoria isso é mais simples, porque isso é momentâneo e a gente sabe que, como as pessoas consomem muito e aprofundam muito o assunto, daqui a pouco, essa coisa vai se modificando. Já é diferente o caso na minha universidade na educação. A maior parte é mesmo de apocalípticos, né? Qualquer pessoa que fale sobre GPT, que viu ou que entrou, ela já é considerada um integrado, né? Essa coisa que no grupo não tem, né? Pelo menos. E as pessoas estão com muito medo. O primeiro, eu fiz vários testes com colegas mostrando a tecnologia e principalmente os orientadores de pós-graduação, as pessoas com 20 anos de experiência, eles estão apavorados. Aí alguns falam assim, ainda bem que eu estou perto de me aposentar. Né? Alguns falam assim. E outros, um certo desencanto, assim, para que mesmo? O que é que a gente está fazendo aqui? Então, nesses dois grupos, o que eu vejo é que... Então, você disse assim, no primeiro momento,
Tem medo, não. Eu estou vendo o contrário. O primeiro momento é medo, né? Medo. E estou vendo poucas pessoas deslumbradas com a tecnologia. E, afinal de contas, eu sei que, inclusive, vai sair um texto escrito por você e outros colegas na revista, que você é um dos editores, chamada Crítica Historiográfica, uma revista muito inovadora, concentrada em resenhas críticas, né? Uma revista diferente das revistas acadêmicas comuns, que publicam artigos, não é? De pesquisa original. Lá na Crítica Historiográfica, a originalidade mais focada na recepção da historiografia. Então, convido a todas e todos aí, os interessados, para conhecerem a revista, e eu sei que vai sair já no próximo número um artigo onde vocês abordam a ChatGPT, e mais do que a ChatGPT, as inteligências artificiais geradoras de texto a partir de uma arquitetura de rede neural, a partir de grandes bancos de dados. A ChatGPT é apenas uma entre várias inteligências artificiais. Mas, afinal de contas, a gente tem razão para estar se preocupado, eu nem diria se temos razão ou não para estarmos assustados, mas nós devemos priorizar o entendimento dessas ferramentas e o uso dessas ferramentas em nossa profissão no momento? Essa segunda declaração sua é a que eu apoio. Eu acho que a gente deve priorizar, é urgente e urgentíssimo. Dar uma parada para ver o que está acontecendo, ler um pouco, né? E sair da defensiva, que é um comportamento esperado e bastante conhecido. Nos últimos 20 anos, pessoal de história, eu tenho acompanhado, esse comportamento é esperado. Eu lembro dos primeiros bancos de dados, das polêmicas do Rio de Janeiro, quando o pessoal criou a Sociedade Brasileira de Informática, História Informática, alguma coisa assim. Então, vários e vários episódios eu lembro de medo e repulsa e tal. Eu penso que o que a gente tem que fazer imediatamente é dar uma parada e estudar. Primeira coisa a fazer é abrir a ferramenta e fazer experiências assim o mais rápido possível, né? Pensar um pouquinho, depois voltar para ela e fazer experimentos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma diferença qualitativa dessa ferramenta em relação às outras, as inovações, né? Ela imita mesmo a linguagem humana, imita mesmo a linguagem do historiador, com todos os males ou benefícios ou bondades em termos de informação que circulam na rede. Né? Tem muita gente que fica com medo assim, a direita vai se apropriar, o pessoal do ódio vai se apropriar. Não. Hoje, claro que tem possibilidades, né? Mas hoje a bondade ou a maldade que aparece no caso dessa tecnologia, ela foi produzida por nós. Em termos de, estou falando sempre em termos de história, né? Então, o equívoco, o viés, o que você falar, em termos de conhecimento histórico, é o que foi produzido, né? Lá não tem nada novo, não tem nada novo. Mas aí eu penso que deve parar mesmo, por quê? Porque ela é qualitativamente superior e ela impacta em todas as etapas do trabalho do historiador. Todas as etapas. Né? Antes, a gente fez até um breve assim, rememoração sobre as habilidades que ao longo dos últimos 20 anos foram substituídas, que a gente deixou de desenvolver e passou para as máquinas, desde digitar e corrigir, por exemplo, texto, né? Então, essa é avassaladora, porque são todas as etapas. Por exemplo, desde a problematização da realidade, que você diz assim, não, uma máquina não sente, ela não experimenta, então ela não tem nenhuma noção do que está acontecendo, tem. Então, se você colocar discurso de ódio, se colocar violência contra a mulher, se colocar queimadas na Amazônia, do ponto de vista histórico, ela vai apresentar vários problemas que estão circulando na rede. Então, ela problematiza, né? Ela elabora hipóteses, que é uma coisa muito sofisticada, demorada.
ela faz revisão da literatura, ela faz comparação, mas o principal é como ela compõe, né? Que é uma dificuldade dos nossos alunos, que é a composição. Então, ela compõe com esse mesmo material que você vai pedindo para ela, né? Então, eu acredito que, qualitativamente, essa tecnologia é muito superior. É muito superior. Você faz um plano de curso com assuntos muito sofisticados, muito complexos. Você faz um plano de curso sobre, por exemplo, o caso brasileiro, diferenças do historicismo alemão do século XIX com o historicismo francês, alguma coisa assim, que é um nicho, pessoas pensam nisso. E ela vai apresentar as referências e vai fazer um plano de curso para isso. Aí você pede uma avaliação para aquilo, ela vai fazer uma avaliação para isso. Isso em poucos segundos, né? Itamar, tem uma questão filosófica, né? Embora a gente não vai discutir isso, né? Mas toda a tecnologia que parece avançar em categorias que a gente acredita que são exclusivas do humano, né? Categorias que definem o humano, sempre provocam, né? Esse tipo de reação muito polêmica, muito quase um pânico moral, muitas vezes, né? Eu não lembro, mas eu sei que teve uma repercussão muito grande sobre a reprodução in vitro, por exemplo, né? Que hoje parece algo que não afeta basicamente em nada aquilo que é humano, se ele foi gerado naturalmente, se a concepção é dentro de uma proveta, né? Mas a noção do bebê de proveta provocava grandes debates filosóficos e há uma ansiedade das pessoas em relação, afinal de contas, o que é exclusivamente humano, não é? Então, toda vez que parece restar pouca coisa para definir o que é humano, isso nos gera uma ansiedade. E uma das reações que eu vejo nessa direção, quase que desesperada, que já estava na música do Gilberto Gil, lá dos anos 70, ela não sente, ela não tem sentimentos. Cérebro Mas, eletrônico. assim, eu já fiz algumas interações com a ChatGPT e a depender da forma como você interage, ela pode simular, sim, sentimentos, né? Ela pode escrever textos amorosos, pode escrever textos organizados pelo ódio, pela ansiedade, ela pode escrever textos filtrados por gênero. Então, escreva um texto a partir do gênero do romance gótico, ou escreva o mesmo texto a partir do modernismo. Então, de fato, é uma ferramenta que avança muito naquilo que nós esperávamos, pelo menos nós leigos, não é? De uma inteligência artificial. Mas, assim, tem todo esse capítulo muito interessante das próprias reações, mas eu sei que eu acho que nos deu um conselho muito importante, né? Temos que nos apropriar, temos que estudar criticamente, e eu sei que você já está fazendo isso, não é? Então, quais são os potenciais imediatos que você vê a partir dessas suas experiências, dessa sua reflexão com a ChatGPT e com outras inteligências artificiais? Antes de responder isso, eu queria dar minha posição sobre esse problema do que é humano. Olha, eu tenho posição sobre isso, não vejo que tem nenhuma essência em ser humano. Acho que a gente sabe pouco e eu gasto um pouco do meu tempo para saber o que é essencialmente humano. Então, talvez por isso eu não tenha tanto medo dos efeitos que ela pode gerar, que essa tecnologia pode gerar. Não vejo nenhum. Inclusive, eu sou um crítico de vários intelectuais e especialistas na área, inclusive sou um crítico dessa acusação de que a máquina não pensa, a máquina não sente. Claro que a máquina não pensa, né? Isso é óbvio. Então, eu nem perco muito tempo sobre isso, né? Acho que é uma tecnologia e outra coisa. Ela é universalista, né? Não tem selfie. Então, o que ela colher e o que e como ela, da maneira como ela foi ensinada e instruída, ela vai reproduzir. Tá? Eu já vi algumas pessoas usando a metáfora do espelho, né? Que ela reflete muito, né? A própria interação, reflete a sua base, a sociedade que a construiu e a alimenta. Exatamente isso. É isso que eu penso. Tá? Sobre potenciais, olha, talvez a gente volte àquele papo lá do início do medo. Vai depender
o potencial dela depende muito de como você encara a tecnologia. Isso que você falou aí, tem pessoas que pensam que há alguns elementos que são demasiadamente humanos, que são humanos, né? Então, para essas pessoas vai ser muito difícil. Eu brinco até, é provável até que a gente encontre uma volta ao ludismo, né? São as proibições, são as penalizações e tal. Eu não acho possível, porque ela já foi disseminada, ela já está na rua, e o capital que a inventou é muito esperto. Então, ele já está trabalhando na perspectiva de viciar as pessoas, entre aspas, né? As pessoas vão depender dessa tecnologia daqui a pouco, né? Eu falando a você nos bastidores, antes de começar aqui, hoje eu já vi um site ensinando a fazer plano de aula com o GPT. Potenciais, como eu disse há pouco, essa tecnologia ela é um auxiliar em todas as etapas do trabalho dos historiadores, dos profissionais de história. Todas. Né? Então, não há, hoje, eu vejo assim, não há limitação. Você falou da revista. Como editor, com a professora Margarida, a gente já viu facilitado um trabalho que a gente queria fazer, que era acompanhar mensalmente a produção de revistas em termos de conteúdo, de temas, né? Na América Latina, as revistas de história, que a gente acompanha 350 revistas de história. Então, isso é impossível trabalhar, uma pessoa só trabalhar. Mas com a inteligência artificial, com esse chat, por exemplo, a gente pode colocar toda a listagem dos livros resenhados no último mês na América Latina e pedir um comentário descritivo, e ele faz isso em 40 segundos. E a gente pode publicar uma vez por mês, e se quiser, pode publicar diariamente. Hoje saiu isso. Isso é fabuloso, né? Fora a questão da primeira revisão, gramatical, textual, estilística, e outra coisa que a gente não imaginava, que essa tecnologia permite que a gente ache falácias, contradições, ambiguidades no texto que está chegando para a revista, antes que o avaliador receba esse texto. Isso só em termos de edição, né? Agora, eu foco mais, a minha maior preocupação é com a orientação da pós-graduação e com a formação de professores. Então, com essa tecnologia, a revisão da literatura em cima de 50 dissertações, 20 artigos e 10 capítulos de livros, que demorava 8 meses para ser feita, ela passa a ser feita em 40 dias. 40 dias, veja, do dia que você faz o levantamento no banco da CAPES até o dia que o texto está pronto para ir para a publicação. Porque o maior trabalho, o maior gasto de energia que a gente tem no cérebro depois de conhecer todo o potencial da fonte, começar a estabelecer relações para tirar dela o melhor que possa responder a nossa pergunta. Isso demora muito tempo. Só que isso ele faz muito rápido. E outra coisa, ele faz muito rápido e faz várias vezes. Você pode fazer 10, 15, 20 simulações com o mesmo material e só desenvolver, só ir para análise fina, para interpretação texto a texto, quando você tiver o melhor potencial. Então, isso na pesquisa, né? na pós. E no ensino, isso aí abre um outro capítulo, né? Que desde produzir programas e desde colher textos até fazer as próprias provas. Eu acho isso vai modificar muito a rotina dos professores. Não, excelente, professor Itamar. Mas uma questão que sempre permeou as humanidades, talvez outros campos, a ChatGPT esteja sendo vista como uma solução quase que fundamental para o problema de comunicação das ciências duras. Já participei de diversas reuniões com pesquisadores das ciências da vida, das engenharias, e eles reclamavam muito dessa dificuldade em comunicar os seus resultados de pesquisa, em elaborar textos, e certamente ter uma inteligência artificial capaz de elaborar textos vai ser para essas pessoas fundamental, porque isso é tido como um subproduto das suas atividades. Nas humanidades, mesmo que de maneira um pouco caduca,
a produção em si do texto, né? O artesanato literário, o artesanato e a qualidade, muitas vezes, gramatical desse texto, né? A habilidade estilística da expressão é, às vezes, tida até como mais importante no trabalho de um historiador, de uma historiadora, ou de um crítico literário. Enfim, muito do nosso ethos profissional ainda está, mesmo que de maneira um tanto quanto anacrônico, ligado à nossa capacidade de redigir textos. E eu fico pensando como se você fosse medir a capacidade de um matemático apenas pela capacidade dele calcular, né? E, naturalmente, se espera muito mais de um matemático do que apenas a capacidade de cálculo. Então, você acha que essa identidade ainda das humanidades ligada à tradição das belas letras, à tradição do aprendizado textual, vai colocar um obstáculo ou vai ser transformada por essa nova realidade? E associado a isso, e eu já concluo, será que os nossos alunos vão desaprender a escrever na medida em que você tem uma ferramenta que elabora textos, né, a partir de perguntas, a partir de dados? Três pontos. Primeiro, penso que o pessoal, que é fato, que está na identidade tanto de pesquisadores de humanas quanto sociais, tem exceções, tal, mas é fato que nós mesmos nos identificamos, a gente mais para a linguagem e o outro mais para as grandezas, isso é fato. E que tem dificuldade, sim, tem ciúme, sim, né? Que a gente reclama que as teses das áreas duras têm 20 páginas e que a gente tem tal. Eu penso que com essas tecnologias do tipo que a gente está tratando aqui, essa dificuldade com esta habilidade, ela vai ser superada com as pessoas que estão escrevendo. Isso é tranquilo. E se ela existe, não tem prurido. As pessoas vão usar e vão fazer textos belíssimos. Pronto. Mas é algo que aconteceu com a gente quando a gente descobriu os bancos de dados. Porque o historiador, tirando aí o pessoal de história econômica, o pessoal que trabalha com escravidão e tal, o historiador ele é avesso à conta, a número, né? Até ideologicamente. Né? Então, mas quando a gente descobriu os bancos de dados e as planilhas do Excel e tal, a gente atravessou a fronteira, os pacotes, e a gente dominou. E quando a gente fazia trabalhos em cima de 10, 20 textos manualmente, e depois que descobriu os bancos de dados, a gente passou a fazer trabalhos com 100, 200 textos. Então, essa coisa se equaliza, vamos dizer assim, né? Se equilibra um pouco. Né? E eu pulo para o final, porque responde a segunda. Sobre se a gente vai precisar escrever. Olha, eu vou adiantar uma coisa que tenho conversado muito com professora Margarida, sobre não só essa tecnologia, como o perfil geracional que a gente tem de ansiedade dos alunos, e querem tudo, fazer tudo, e não consigo, e entram problemas psíquicos e tal. Eu penso que o fosso entre as pessoas que sabem, saberes teóricos, e sabem fazer, né? Saberes teóricos e saberes da prática, a pesquisa. E entre as pessoas que só dominam o saber fazer, por exemplo, eu quero fazer uma resenha, eu entro no chat GPT, coloco, alimento com esse livro tal e tal. Esse fosso vai aumentar muito. E aí, aquelas pessoas que foram formadas na geração analógica ou sem elas têm uma vantagem, não sei se é vantagem, mas elas vão passar um tempo como se fosse a elite da elite. É isso que eu penso, se a coisa for disseminada. Porque você saber e saber fazer, diante de só quem sabe fazer, é um saber quase tirânico, né? Tal. Isso é uma coisa. Agora, sobre ensinar, né? Essa é uma posição de pedagogo. Eu penso que a gente é incompetente para ensinar as pessoas que não tiveram boa formação, ensinar a compor um texto mínimo. A gente é incompetente. E o que acontece? Foi incompetente. E o que acontece? Se tem uma máquina que faz isso, não tem saída. Eles vão aprender a fazer pela máquina. Aí você diz assim, mas se ela já faz por ele? Não. Mas ele,
oferece as informações para a máquina, e a máquina devolve um produto que ele nunca viu. Por quê? Porque quando ele faz um texto ruim, o professor reprova. Você não sabe escrever, você tal. O feedback é mínimo. E a máquina dá vários feedbacks. E a máquina vai dar um feedback instantâneo e dizendo assim, tá vendo? Foi você que deu essas informações. Eu apenas dei uma lógica, tirei esse trabalho. Então, eu acho que a ferramenta, ela termina ajudando ao professor, não sei, aí vai entrar emoções, estímulos e outras coisas. Ela pode até ser capaz de ajudar no processo de ensinar a escrever algo que a gente não conseguiu fazer, ou por elitismo, ou por falta de paciência, ou por incompetência técnica. Não, é excepcional, né? Assim, quando a gente pensa no potencial disso, né? Pessoas que são muitas vezes funcionalmente alfabetizadas, com uma capacidade mínima de se relacionar com a língua formal, hoje já podem entrar nessas ferramentas e pedir coisas banais que para essas pessoas é quase impossível. Escreva um e-mail para empresa de gás dizendo a minha situação. E a ChatGPT escreve o e-mail perfeitamente. Ou um pequeno empresário, uma pessoa que tem um sacolão da esquina, escreva um ofício para a Receita Federal explicando isso, isso e isso. E a ChatGPT imediatamente. Então, tem um caráter democratizante, né, muito poderoso na ferramenta. Por outro lado, não é, na verdade, um outro lado dizendo das desvantagens, né, só lamentando um pouco, que países como o Brasil, vejo os países lusófonos, estão muito atrás ainda na capacidade de produzir essas ferramentas. Não é um tema da nossa discussão hoje, a gente poderia voltar a essa questão depois, porque a gente volta sempre no problema das gigantes da comunicação. De imediato, a Microsoft já tinha comprado a ChatGPT e vai ganhar dinheiro não só vendendo esse serviço, mas também se apropriando de maneira muito privativa, né, desses grandes bancos de dados que estão por trás também da possibilidade de formatar essas ferramentas. Mas, enfim, é só um comentário. A minha outra pergunta para o professor Itamar, como um pedagogo, como um especialista em educação, assim, e quais são os protocolos éticos para dentro do espaço educacional lidar com isso? Afinal de contas, quando eu uso um trecho, um parágrafo, quando eu me inspiro na ChatGPT, eu estou plagiando, né? Quais são as implicações éticas desse tipo de tecnologia? Essa pergunta, olha, quando os colegas me perguntam isso, os menos medrosos, dizem assim, olha, primeiro eu sou um prático e um pragmático, eu não parei para organizar meu pensamento sobre as questões éticas. Segundo, isso é coisa de domínio e de campo. Então, pouco vai importar se eu estiver produzindo uma ou outra declaração sobre isso. Isso é coisa de campo e coisa de corporação. Então, uma discussão sobre protocolos de uso, ela tem que ser feita em cima das corporações, ou em cima dos professores universitários, em cima da Associação de Historiadores, em cima, certo? Então, eu tenho clareza sobre isso. Tanto que eu não entro muito em briga disso. Agora, eu posso falar, por exemplo, da minha experiência como orientador de pós. Então, inclusive ontem, eu estava tratando disso, e uma aluna perguntou, professor, dois problemas, duas dúvidas. O senhor não está ensinando a gente a ficar mais burro? E a outra pergunta foi, mas isso não é errado? Então, não está resolvido, nem começamos a resolver ainda, porque a gente nem conhece a ferramenta. Então, eu disse para ela o seguinte, ó, os valores são intransferíveis para pessoas de 30 anos de idade. É muito difícil você fazer essa transferência, né? Então, a burla não é um protocolo, isso é uma cultura, né? Então, eu prefiro me antecipar ao aluno, porque eu tenho, com essa antecipação, eu estou mais próximo e eu tenho mais condições de sugerir alternativas para valorizar o trabalho honesto das pessoas, ou o trabalho das pessoas honestas. Então, eu tenho que estar perto. Então, por exemplo,
eu me antecipo levando as pessoas para o chat e dizendo, olha aqui, esse grupo de informações, quando você coloca aqui, ele pode produzir esse parágrafo. Tá, mas você sabe que se você fizer isso sem o domínio dessa série de passos analógicos aqui, você vai fazer trabalho alienado. Tá? Então, eu não... o que eu tenho, a única coisa que eu tenho clareza assim, é que não se deve proibir. Essa é a primeira coisa. Assim, botar uma barreira, proibir. Na revista, a gente já avançou sobre isso. Né? Na revista é o seguinte, usou a inteligência artificial em alguma etapa da produção do texto, registra. Né? Registra. Por quê? Porque o caso mais grave é o trabalho inteiramente produzido dentro do chat. Isso aí a gente já tem ferramenta, daqui a pouco vai ter, porque a própria empresa está se protegendo, ela está criando uma vacina para a gente descobrir que foi produzido todo lá. Né? Então, na revista a gente avançou e disse, para a gente, tecnologia não é autor. Por quê? Porque ele não se responsabiliza. Esse é um ponto básico, né? E a outra coisa, deve-se colocar, deve-se registrar onde usou a tecnologia, né? Para que, inclusive para que a gente não comece a fazer comparações entre gente que trabalha com analógico e produz e gente que trabalha com a inteligência artificial e produz em 100, né? Então, a sua pergunta eu devolvo para o presidente da ANPUB. Essas questões são questões de corporação. Eu tenho clareza sobre isso, certo? Mas não devemos proibir, certo? Não devemos proibir. Bom, professor Itamar, eu espero que a ANPU em breve possa reunir um conjunto de especialistas em vários níveis, em ética, deontologia, impactos de tecnologias, para a gente pensar isso, pensar um protocolo ético, né, para o uso desse tipo de ferramenta. E aí, já dando exemplo, eu tenho que confessar que para pensar a introdução da nossa conversa hoje, eu usei o chat GPT para me inspirar. E eu vou compartilhar antes de aqui. você mostrar, eu poderia só 30 segundos antes de você mostrar. Claro. Olha, sobre ética e sobre o impacto. Olha, veja na pós. A gente transferindo a habilidade de reunir material e compor texto, a capacidade de produzir um projeto de pesquisa, o GPT já faz, tranquilo. Então, o candidato vai para a pós com um projeto de pesquisa feito pelo GPT. Eu não vejo problema, porque a gente pode, na banca, tirar o peso do projeto e aumentar o peso na habilidade de defesa de projeto. Outra coisa, a gente pode ampliar o peso daquela prova genérica de testar se a pessoa consegue desenvolver uma tese, um pensamento com lógica, sem falácia, naquela prova que quase ninguém dá valor, que é aquela de escrita, você dá um tema e tal. Então, eu acho que a gente pode... Se as habilidades, se as pessoas estão transferindo habilidades e funções para a máquina, a gente pode pegar as habilidades que a máquina não tem condições de avaliar e levantar os pontos no barema. Então, eu não estou muito assustado com essa parte. Sim, eu acho que, em termos de avaliação, as avaliações presenciais, as avaliações desconectadas, as avaliações sem consulta, nós já temos experiências no mundo analógico. Né? Você tem provas em sala de aula onde você deixa os alunos consultarem seu material didático, e aí sua exigência de avaliação é uma, e tem avaliações onde você não permite consulta a nada, e o resultado e o parâmetro é outro. Eu tenho também experimentado com os meus alunos na graduação, algumas vezes eu deixo que eles usem a ChatGPT, até para a gente comparar, né, como 30 alunos usando a mesma ferramenta estão produzindo coisas muito iguais ou muito diferentes. Então, é realmente um espaço de experimentação, de inspiração. Acho que vários autores, né, eu lembro muito do Gumbrecht, há uns 20 anos atrás, dizendo que o futuro das humanidades é a complexificação. A gente, de fato, com essas ferramentas, podemos tornar nosso trabalho mais complexo, nos utilizar de fontes com maior volume, enfim, tem um potencial gigante para tudo isso.
mais um pouco para concluir, eu ia mostrar aqui a minha experiência com a ChatGPT, mas eu mostro depois no final da nossa conversa. Mas eu queria ainda trazer mais uma questão aqui para o professor Itamar Freitas, não é? Que, aprofundando um pouquinho esse potencial democratizante de aumento da produtividade que essas ferramentas trazem, não é? Como você pode enfrentar melhor o desafio da comunicação pública da história com essas ferramentas, na medida que você pode pedir para que ela transforme um artigo numa introdução de um podcast, pode pedir para que ela transforme um artigo num roteiro de vídeo, pode pedir que ela transforme um artigo acadêmico em muitas coisas. Então, eu ironizei um pouco os colegas das ciências duras, mas nós também temos essa dificuldade de pegar, às vezes, trabalhos nossos que são muito densos e transmediá-los para outros gêneros. Então, você acha que esse campo da transmediação pode ser também uma vantagem? Total vantagem. Eu tenho até anotado aqui um ponto frágil no que a gente chama de ofício historiador ou processo de investigação. Quase nunca aparece a palavra comunicação. Quase ela nunca aparece. Ou narração, né? Aparece muitos procedimentos de investigação, mas tal. Veja, a gente já tem essa fragilidade, você acabou de dizer aí, né? Com a ferramenta, a gente não só supera essa fragilidade nos termos do que está circulando na rede, né? Ela não está inventando nada novo, ela vai... Como ela amplia, aí eu fico pensando no pessoal da história pública, que eu, inclusive, sou um crítico, né, como o domínio. Mas, veja, essa capacidade que a gente não tem e que não é trabalhada de traduzir em várias linguagens ou para vários públicos, ela simplesmente desaparece. Ela simplesmente desaparece. Porque você pode traduzir o texto no ambiente acadêmico, já diretamente da dissertação para artigo, não tem mais... o que é que eu vou fazer? Vou cortar. Da dissertação para o PowerPoint, da dissertação para o podcast, para o script de vídeo, para o escrito da rede de 200 e poucos caracteres, né? E aí segue para animação, para história em quadrinhos, né? Para uma exposição museal, então, para música, né? Então, ele simplesmente explode isso. Então, eu acho que é total. E, principalmente, agora vai a parte que eu gosto muito, né? Então, ele pegar os textos complexos assim, e até aumentar o potencial de uso didático em sala de aula com alunos dos anos iniciais. Porque, às vezes, você pega um bom trabalho sobre a Guerra do Paraguai, mas é simplesmente ininteligível, né? Então, você pode pegar determinados textos e fazer as adaptações. Você pode pegar 4 páginas e transformar num texto de 2 parágrafos com 10 linhas, né? Mantendo o conteúdo, isso em poucos minutos. O professor tem tempo, né? Então, eu penso que desde as outras linguagens dentro da comunicação acadêmica até a linguagem na comunicação escolar, né? Na produção de livro didático mesmo. Eu acho que isso vai ter um impacto violento em cima daquelas pessoas que são considerados os especialistas em construir livros didáticos, que perceberam o gosto do professor. Eu acho que esse profissional vai ficar um pouco incomodado, né? E sempre esse debate importante, gera emprego, não gera emprego, extingue certos empregos, né? Toda grande tecnologia disruptiva, ela de fato impacta no mercado de trabalho. Eu acho que o potencial emancipatório, o potencial democratizante vai depender da própria saúde dos nossos estados nacionais, das nossas sociedades, de fazerem bom uso político, né? de limitar, de ampliar os impactos positivos. Mas, de imediato, eu vejo assim, uma quantidade enorme de pessoas que tinham uma dificuldade muito grande com o letramento, né? Podem serem introduzidas nesse mundo das letras com o uso mais generalizado dessas ferramentas.
E aí, se você tem uma sociedade mais letrada, é claro que você amplia o mercado de trabalho para o profissional das humanidades. Então, a gente tem aí, de fato, um campo muito grande para explorar. Não era a última pergunta, não, era só fake news, a última pergunta vai agora. E que me preocupa muito, mas eu sei também que você não precisa dar todas as respostas, mas particularmente nossas graduações em História são muito analógicas ainda, salvo honrosas exceções, as cognições, não é? as habilidades que nós geralmente ensinamos num curso de História estão muito afastados desse universo do digital, desse universo das novas mídias. Você acha que a continuação desse modelo, né, meio atávico dos cursos de História, pode isso sim levar a uma grande crise da profissão? Da profissão ou da produção? Da profissão historiador, da profissão humanidade. O que você fala é quase uma provocação, não tem, talvez tenha sido sem intenção da sua parte, mas veja o que eu vou dizer. O quadro docente do ensino superior da universidade, principalmente pública, ele não é só muito analógico, ele é antipedagógico. Bom, por vários motivos e tal, os professores doutores em História, em sua grande maioria, se recusam a ler sobre o que acontece na cabeça das pessoas, aprendizagem, sobre tradução da produção historiográfica em outros meios, sobre finalidade, sobre currículos. Eles não se preocupam com isso. A maior parte dos professores nunca botou o olho num projeto pedagógico do curso. Então, é mais grave, Walter. Eles não são muito analógicos, eles são antipedagógicos. Agora, por que eu digo que é uma provocação? Porque eu não estava pensando nisso. O meu colega, que ele se recusa a fazer um plano de aula, ele só aprendeu a fazer um plano de aula, ele só aprendeu a fazer planejamento de curso, que é clássico, o professor, o doutor chega lá e tal, ele, hoje não vai ter, não, cancela, só vai ser esse texto, não tem tempo, vamos com ele até o final tal. Não tem planejamento. Ele só aprende a fazer isso quando ele entra como bolsista no curso à distância, de História à distância, tá? Tal. Então, esse professor que não sabe fazer um planejamento e se recusa a ler, e nós já passamos, e que passou por aquela etapa do computador, que ele conseguiu se livrar, ele contratou um aluno para preencher o lápis, para preencher as notas e tal, ele não vai se livrar nessa vez. Por quê? Porque os planos de aula, os resumos, as provas, as resenhas, tudo vai estar pronto para quem não tem dinheiro. Antes, isso estava pronto para quem tinha dinheiro. Você sabe muito bem, existe um mercado vigoroso no Brasil de produção de dissertações, resenhas e TCCs. Acontece que, em 2 meses de propaganda do chat, esse mercado, ele já começou a sofrer muitas baixas. Tá? Isso quer dizer, a democratização que você fala das competências escritas, inclusive, ela vai para a democratização das competências de apresentar um bom trabalho que não tenha sido feito por você, pelo aluno. Então, esse professor, ele vai ser inundado de material de boa qualidade. Estou falando sobre validação, né, científica, com referências e tudo nota rodapé, tudo direitinho. Ele vai ser inundado, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer. É pior, né? Não é porque ele é só analógico, é porque ele parou, né? Parou, negou-se a estudar. E agora, quando ele vem com aquele plano de aula que ele dá aula há 10 anos com aquele plano de aula, o professor, o que o aluno normalmente pergunta, professor, podia sugerir isso? O aluno pode levar 10 planos de aula para o professor, né? É mais grave. Refazer a busca que eu fiz no início, no processo de preparação para esse programa aqui do ChatGPT, que foi essa pergunta. Eu acho que pode ser bem interessante para quem ainda não conhece a ferramenta. Escreva a introdução de um podcast sobre os impactos da ChatGPT na educação. E aí,
Claro que atualmente a ferramenta anda sobrecarregada e eles também estão querendo vender assinaturas, o serviço gratuito está ficando um pouco mais lento, né? E aqui a gente está gravando, mas deixa eu ver se ela vai... Então, acho que ela vai demorar um pouco mais. Mas a resposta está aqui. Ah, começou. Começou. Opa! E ele nem... Normalmente ele diz... Ele ou ela. Olha aí o problema. E normalmente a máquina diz assim, pois não, eu sei fazer sim, eu vou fazer agora. Dessa vez ele nem perdeu tempo. Não, como eu sou um cara muito racional, ela já entendeu que eu não quero essas dimensões da sociabilidade, eu quero que ela vá direto ao ponto. Então, assim, hoje já é possível assinar esse serviço, para a gente ainda está bem caro, custa mais de R$ 100 por mês a assinatura do serviço premium, mas o serviço gratuito oferece esse tipo de atividade. E aí, vocês vão ver, ao final, ela vai gerar 3 ou 4 parágrafos, e um dos pontos centrais, e por isso que eu fiz questão de refazer essa simulação aqui, é que ela coloca uma das principais impactos da ChatGPT na educação na substituição do tempo do professor. Então, a ChatGPT ela vai ser a explicadora do aluno. Então, o aluno vai ter um explicador 24 horas por dia, um explicador com um repertório de conhecimentos virtualmente ilimitado. Então, a inteligência artificial não se furta a dizer o óbvio para o mercado, de que ela será usada para reforço escolar. E aí eu acho que é um pouco o exemplo daquilo que o professor Itamar estava dizendo. O aluno vai comparar a qualidade das respostas que a ChatGPT dá às suas perguntas, a interação que ela produz, porque não são respostas lineares. Você pode, não se chama chat, por acaso, ela é uma conversadora, ela vai conversando com você, vai refinando as respostas, com aquele professor em sala de aula sobrecarregado, com conhecimentos limitados, como qualquer ser humano, e que, é claro, vai ter que usar também a ChatGPT em sala de aula. Uma experiência que eu fiz em uma das minhas aulas foi, por exemplo, eu tinha que explicar para os alunos o conceito de deconstrução do Derrida, um conceito que todo mundo sabe tem uma complexidade enorme, né? Mas um dos autores que eu usava se utilizava do conceito, mas não explicava. E eu pedi, então, a ChatGPT para explicar, e a explicação foi mais do que suficiente para o meu ponto na aula naquele momento. Então, é óbvio que a gente pode interagir, usar a ferramenta como um apoio para a aula, mas é óbvio também que no mercado, em geral, no mercado privado, ela vai ser vista como um potencial substituto para esse tipo de reforço escolar e, eventualmente, como a própria ChatGPT vai sugerir, reduzir mesmo o número de professores, né, nessas interações. Enquanto ela fala, Valdeir, ou trabalha, eu fiz uma experiência ontem com outra inteligência artificial, outra tecnologia, que vai assustar mais ainda as pessoas, porque a GPT trabalha com um banco de dados dela, ou com o que está na rede, já tem uma extensão que você pode sair do banco dela. Só que esse outro é o Mata, ela trabalha com o seu banco de dados. Então, veja, você passa um capítulo de Derrida para o aluno fichar e dar as variáveis ou as questões. E ele faz isso em 2 minutos. 2 minutos. Então, ele responde desde as questões mais simples, quem é o autor, o que disse o texto, qual a hipótese do texto, qual o objetivo, quais as fontes, até começar a fazer análise de conteúdo do tipo, qual o significado de história, quantas vezes a palavra é usada, quantas vezes o método é usado, o autor entra em contradição, o autor pega como suporte mais franceses, ingleses, ou americanos ou brasileiros, a bibliografia dele é recente ou não, e, pasme, ela vai dando as respostas e vai destacando o seu PDF em amarelo, dizendo de onde ela tirou cada informação daquela. Então, é autocontrole. Autocontrole. Dificilmente um professor, na pós ou na graduação, ele vai saber se aquele aluno usou ou não a inteligência artificial. Dificilmente, tá? Dificilmente. Então, mas você viu que eu pedi para ela regenerar, ela gerou numa velocidade
que é a velocidade mais real dela, não é? E aí eu vou destacar um trecho aqui, né? Neste podcast, vamos explorar como a ChatGPT pode ser utilizada na educação e quais são os seus impactos nesta área. Vamos discutir as possibilidades de aplicação desse modelo em diferentes contextos educacionais, como a criação de chatbots educacionais, assistentes virtuais para professores e tutores virtuais para estudantes. Aqui em cima, ela fala... Então, se você é um educador, estudante, simplesmente se interessa por tecnologia e educação, acompanhe este podcast e descubra os impactos da ChatGPT na educação. Aqui, o que surpreende é o controle do gênero, né? Eu acho que é uma das coisas que, para a nossa área, é muito inovador, né? Não só ela dá respostas, mas ela vaza as respostas em gênero. Então, o gênero é podcast, o gênero é um vídeo do YouTube, o gênero é um romance gótico. Então, isso tem um potencial enorme. Em algum momento, ela diz que na educação, ela pode personalizar a relação do aluno no processo de aprendizado. E isso é terrível, né? Porque nós achávamos que nós, professores, é que seríamos capazes de dar esse atendimento personalizado. Valdeir, sobre personalização. Década de 50, um camarada odiado pela esquerda, chamado Bruce Skinner, ele produziu uma máquina de ensinar, porque a tese dele é que nenhum professor dá feedback no momento e com a qualidade que o aluno deseja. A tese dele é que o aluno aprende sozinho. Pois finalmente apareceu uma máquina que dá feedback porque o aluno trabalha sozinho, né? A outra curiosidade é que esse podcast, esse scriptzinho que acabou de ser impresso aí, eu passaria 2 horas para fazer. Por quê? Porque a gente faz autocensura muito forte. Terceiro comentário sobre gêneros. Para o azar dos apocalípticos, esse chat, ele beneficia as pessoas da academia muito mais que as pessoas da arte. Por quê? Porque os gêneros formais, esses gêneros formais existem, alguns deles há 2000 anos. Então, está muito claro, o algoritmo, ele acerta muito, entende? Então, essas regras estão claríssimas, essas que a gente não consegue ensinar. Então, para a academia, esses gêneros textuais, eles são muito mais úteis. Ou seja, eu penso que ele acerta muito mais para os acadêmicos, é uma ferramenta muito mais poderosa para os acadêmicos, por quê? Porque o nosso discurso é lógico, né? Do que para os artistas que têm que surpreender usando um elemento de um modo diferente de todo mundo, ou seja, caótico, né? Ou aleatório. Então, esse é um azar para os apocalípticos, porque esses gêneros, ensaio, resenha, dissertação, esses gêneros todos eles dominam muito bem, porque são todos gêneros lógicos. E é um pouco viciante, né? Eu já tinha feito esse exercício em sala e eu pedi para que ela reescrevesse o mesmo conteúdo, não no formato do podcast, mas no formato de poesia épica. E aí, outra coisa engraçada, né? Mas os professores, esses guerreiros, com seu papel crucial em prol dos aprendizes, não serão substituídos, não há receio. A ChatGPT é aliada, não inimiga, nos desafios. Claro que é um poema de baixa qualidade poética, digamos assim, mas está aí os marcadores do gênero épico, né? E ela faz isso com uma eficiência assombrosa, né? Eficiência da máquina mesmo. Bom, professor Itamar, o tema é fascinante, né? Muito complexo, acho que nós vamos falar sobre ele em muitos momentos, né? Já antecipo que a Ampu Brasil tenta convencer o professor Itamar Freitas a nos oferecer um curso um pouco mais longo sobre os usos das inteligências artificiais geradoras de texto no trabalho educacional. Eu acho que em breve teremos boas notícias sobre isso. E, por fim, eu passo a palavra ao professor Itamar Freitas para fazer aquela conclusão bombástica que vai ficar nos shorts do canal. Não tem conclusão bombástica, não. Eu acho que eu só quero reafirmar, olha, proibir não é o melhor caminho, mesmo para os apocalípticos não é o melhor caminho. E eu penso que o que a gente tem que fazer, nós, professores, é usar o que a gente melhor tem, que são as nossas ferramentas conceituais e a nossa experiência de estabelecer relação.
as nossas maiores habilidades são essas, né? Então, é de avaliar profundamente a ferramenta, os ganhos, as perdas, os desdobramentos, e estabelecer uma boa crítica do uso da ferramenta e tirar dela o que for melhor para o trabalho, no caso, o trabalho na universidade, o trabalho de formação. Então, esse é o meu recado. Não tem conclusão bombástica, não. Não tem como E muito obrigado pelo convite. Nada, nós te agradecemos, né? Eu acho que já naquele movimento dos luditas, né? Na Revolução Industrial, que quebravam as máquinas, né? Preocupados com o impacto que ela teria nos empregos, na vida das pessoas, acho que os luditas já nos ensinaram ali que o mais importante é saber quem controla as máquinas, quem produz as máquinas, como as máquinas são formadas, e não só usá-las, mas também pensar nos seus modos de produção. Eu acho que isso é um caminho incontornável e certamente as humanidades terão sempre um papel fundamental nessa discussão sobre o modo de produção do mundo em que nós vivemos. Obrigado novamente e para o nosso público. Deixem questões, deixem sugestões de temas para os próximos Ampu em Pauta, para esse primeiro semestre de 2023. Discordou, não concorda, acha que o professor Itamar exagerou em algum ponto, deixa aí comentários. Desde que sejam comentários bem educados, eles serão mantidos e serão eventualmente respondidos aqui pelo nosso convidado, ok? Então, até a próxima.